Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lin. A gente vai estar juntos, né, com essas aulas de física do Emancipa esse ano. É, gente, eu queria começar a falar um pouco, né, brevemente, sobre a minha formação que a gente vai abordar aqui no curso de física, tá? Bom, sou formado em mecatrônica pela Federal de São Paulo e engenharia elétrica pela FMU. Já tô nesse ramo aí de aulas de física aí para pré-vestibular já tem 6 anos. Então já tô um pouco mais familiarizado, né? Já conheço bem como é que é estilos, fiz muitos vestibulares, né? E tô aqui sempre para ajudar vocês, tá bom, gente? Esse material que a gente vai trabalhar aqui em física, ele é um material que eu utilizei no Emancipa já ano passado e que o pessoal teve uma aprovação bem legal, então eu vou continuar utilizando ele. Mas isso não impede de vocês darem dicas e falarem pra gente aqui o que vocês querem ver nas aulas de física, tá? Se vocês querem ver alguma coisa mais interativa, a gente pode trazer alguns vídeos pra gente assistir, né? A gente pode fazer várias coisas, acho que vai ser bem legal. Tá bom, gente? A gente vai, tirando essa aula, que é sobre noções, né? A gente vai ter algumas aulas que a gente vai ver dois slides, porque nosso tempo é um pouco mais curto esse ano, devido às aulas começarem agora em março. Então a gente perde aí pelo menos umas 4 semanas. Então vamos tentar dar uma corrida um pouco mais. Mas a gente vai ver aí os três conteúdos de física que a gente tem para o ensino médio, né? Então a gente vai, além das noções de física que a gente vai ver hoje, a gente vai ver também a física um, então cinemática, estática, né, dinâmica, física 2, que é termodinâmica, óptica e ondulatória, e a física 3, que é eletricidade, tá? A gente não vai chegar a ver a parte de quântica, nada disso, porque não cabe a gente, tá? Vai ver só essas partes mesmo, que é o essencial que vocês precisam saber mesmo, que vai cair nas provas. Vão ter vários exercícios, tenho listas preparadas para vocês, e que se vocês pedirem a gente resolve numa aula extra separado, gente, tudo bem? Então é isso, vamos lá. Sem mais delongas, tá? Só terminando de apresentar, o meu nome é Olim Fernandes, tá? Tenho 21 anos e a gente vai estar junto aí nessa. Lembrando que todas as aulas eu coloco os meus contatos, tanto e-mail, WhatsApp, Facebook, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me questionar. A partir de um tempo na minha agenda, né? Para poder resolver isso agora. Então, peço que. Acho que teve uma pessoa que eu não respondi, peço desculpa. Mas vou estar sempre mais focado agora que eu consegui organizar tudo isso pra vocês, gente. Então, bora lá, física 1, a gente vai ver as noções de física, né? O que vai ser a física, o que a gente vai abordar, tópicos que a gente precisa saber antes de começar a estudar o nosso curso, tá? Vamos lá. A gente vai ver o primeiro tópico é a notação científica, tá? Ele é um conceito bem simples, né? É, a gente. Como posso dizer? A gente vai utilizar a notação científica para representar números muito grandes ou muito pequenos. E a gente escreve esses números baseados nas potências de base 10, tá? Ele é um assunto que é bem abordado no Enem. Você vai ver várias respostas onde vão estarem é, as respostas não, no caso as perguntas, né, onde vão ter informações e notação científica, e é legal a gente saber converter isso para um número completo, né, sem ser de base 10, tá? Então ele aparece bastante na verdade, em qualquer vestibular, ainda mais nos vestibulares onde você não tem questões contextualizadas, né? No Enem a gente vai ter muita questão contextualizada, vai contar uma história, vai encher uma linguiça para perguntar alguma coisa. Existem outros vestibulares, como o da Unicamp, por exemplo, onde eles pedem para você resolver a conta específica, tá? Então vamos lá. Ó, então, é um método mais simples de representar números com muitas casas decimais ou números muito grandes, né, com potências de base 10. Então, ó, por exemplo, aqui a gente tem 100
134 milhões aqui. Ó, 134 milhões é 1, 3, 4 e 6 número zero, certo? Quando a gente tem um número muito grande, a gente tende a mover a casa da vírgula para a esquerda, certo? Então, ó, a gente vai pegar essa casa da vírgula que está aqui no final, ó, no caso, e vai mover uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ó. Veio para cá. Moveu 8 casas para a esquerda. Quando você move 8 casas para a esquerda, ou a quantidade de casas que for para a esquerda, você vai elevar a um número positivo, tá? Então, esquerda é positivo. Perdão. A esquerda é positivo. Então, a gente vai pegar esse número aqui de baixo, né, 1,340000, não precisa considerar os zeros após a vírgula, a não ser que ele seja inserido entre dois outros números, mas como ele está após, não precisa considerar, então fica 1,34 vezes 10. Lembrando que é sempre uma potência base 10, 10 elevado à oitava, porque nós movemos a vírgula 8 casas para a esquerda. Ah, mas eu posso mover 7 casas e fazer 13,4? Pode, não é usual, tá? Também está certo. Mas a notação científica ela tem com base para simplificar. Então é muito mais fácil você deixar um número de 1 a, não, de 1 a 9,9, tá? Do que 10. Porque se você for pôr o 10, você pode mover a casa mais um e simplificar ainda mais, entendeu? Então é sempre bom deixar esse número aqui de 1 a 9 e aqui o número que precisar deixar depois da vírgula. Então sempre uma casa só é, na frente é o mais usual que vocês vão encontrar. Então vamos lá. Então aqui ficou 1,34 vezes 10 à oitava. Aqui embaixo, ó, 0,00000034. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa vírgula e vai mover para a direita. Então, a gente está movendo a vírgula para a direita. Então, a nossa base, em vez de ficar positiva, ela vai ficar negativa, certo? Então, ó, a gente vai mover uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Você vai mover até ficar entre o último e o penúltimo número. Então, eu movi 6 casas. Então, vai ficar 0,0000034. Se eu mover 6 casas, vai ficar 3,4, certo? Os zeros que vêm antes não precisa considerar também, tá? Então vai ficar 3,4 vezes 10. Como eu movi para a direita, o meu expoente, que é esse número aqui em cima, ó, ele vai ficar negativo. Então se ficou negativo, então vai ser 10 elevado a menos 6, certo? Então 3,4 vezes 10 a menos 6 é esse número aqui. 1,34 vezes 10 a oitava é esse número aqui, certo? Então, só recapitulando: moveu a vírgula para a esquerda, expoente positivo. Moveu a vírgula para a direita, expoente negativo. Bom, a gente tem aqui agora a questão de algarismos significativos. Às vezes, a gente coloca. Tem um resultado onde a gente tem um número muito quebrado, uma dízima, né, que assim seja. E a gente não pode deixar esse resultado dessa maneira, porque é difícil de você compreender, certo? Então, de acordo com a norma da BNT, né, que é a 5891 de 1977, a gente a gente pode realizar arredondações, certo? Quando a gente lê um número após a vírgula que for inferior a 5, a gente não arredonda, e se após a vírgula for maior que 5, arredondamos para cima, certo? Então, por exemplo, isso vai de acordo com a quantidade de algarismos significativos que você vai querer, tá? Essa norma da ABNT, só para a gente explicar um pouco o que é a ABNT, o link, o que é a NBR. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, certo? Ela é como se fosse um manual de boa conduta técnica brasileira. Não são regras, certo? É diferente se você pegar uma ANR, que é uma norma regulamentativa,
A ABNT, ele é um manual de boas condutas, né? Então, por exemplo, se você for fazer um projeto onde você não seguiu o arredondamento da ABNT para realizar o que a gente chama de memorial de cálculo, tá? Não realizou é, esse, essa norma da ABNT, não arredondou ou arredondou de forma incorreta, certo? No final, o seu projeto deu algum erro e entraram num processo. Eles vão consultar se você seguiu os padrões da ABNT. E um dos padrões que eles podem seguir é verificar se no seu memorial de cálculo você seguiu a ABNT 5891, certo? Não é uma obrigação, mas você pode, por exemplo, sofrer punições por não utilizar, entendeu? Se por acaso você não utilizar e der certo, tá ótimo, perfeito, ninguém vai, por exemplo, numa obra, né? Ninguém vai parar a sua obra, ninguém vai falar nada, porque isso tem que ser tudo aprovado por um órgão da prefeitura, um órgão municipal, estadual, né? Pra fazer qualquer tipo de edificação. É, se você não utilizou, ninguém vai falar, opa, não utilizou, mas tudo bem. É uma norma técnica, né? Diferente das NRs, né? Que é norma regulamentativa, onde é obrigatoriamente necessário fazer uso dessas normas, né? Então, a gente tem aí várias ABNTs, NBR, né? Vi que essa é do número 5891, já tem acho que quase 10 mil com vários assuntos diferentes, desde normas para cálculo, normas para utilização de para a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais, tanto para instalações elétricas, tanto para instalações hidráulicas. Tem bastante coisa nessas normas. Quem for seguir um curso mais técnico, né, seja um pouco mais na área da saúde ou na engenharia, principalmente arquitetura, vai se deparar muito com essas normas, tá? Principalmente em engenharia civil, onde tem várias normas que se tratam da engenharia civil. E vocês vão estudar bastante quem for fazer esses cursos relacionados, tá? Engenharia civil, arquitetura, tem bastante curso disso. Bom, enfim, voltando ao nosso algarismo significativo, tá? A gente sempre escolhe, né? Na hora de falar o exercício, ele não vai falar para você assim, utilize tantos algarismos significativos. Ele vai te dar nas opções já as opções com a quantidade de algarismos, né? Então ele vai dar as opções, por exemplo, com números com duas casas após a vírgula. Então você sabe que são dois algarismos significativos e que, se for necessário, você vai utilizar essa norma para arredondar, certo? Então vamos ter um exemplo aqui: três algarismos significativos. Então eu tenho esse número aqui, ó, 1,256487425, certo? Quando eu quero três algarismos significativos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os três primeiros após a vírgula, e aí o próximo número vai ser o algarismo a ser considerado para arredondar. Então a gente vai analisar o número que vem após os algarismos significativos, ele é um número maior ou menor que 5 ou igual. No caso é o 4, é menor que 5. Então, se for inferior a 5, conservamos o número à esquerda. No caso é o 6. Certo? Então, como ele é menor que 5, não vou precisar arredondar. Certo? Então, o meu número final vai ficar 1,256. O último algarismo significativo não é arredondado, no caso 6. Certo? Aqui embaixo, diferente. 1,358685471. Tá? 3,58. Próximo número é o 6. O 6 ele é maior ou igual a 5. Já que ele é maior ou igual a 5, o número à esquerda a gente arredonda para cima, ou seja, sobe uma casa. Ok? Então, esse 1,358 arredondando, como esse aqui é maior ou igual a 5, vai passar para 1,359. 1,359, ou seja, o último algarismo significativo, ele foi alterado. Ele vai ser alterado quando aqui é maior ou igual a 5. Certo, gente? Qualquer dúvida, podem mandar as perguntas, podem mandar no meu celular, WhatsApp, que eu respondo todas as dúvidas, tá bom? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Eita. Tá, tem alguns exercícios que a gente tem aqui, mas eu acho que vale a pena vocês tentarem fazer. E aí, se vocês quiserem, eu sem problema gravo uma aula só resolvendo os exercícios, tá bom, gente?
Caso contrário, eu dou o feedback individual para cada pessoa que fizer as questões. Então, sobre o que a gente viu até agora, vocês podem fazer o exercício um da lista um, tá? Que vai dar uma noção bem legal para vocês. O ideal é fazer todos, mas eu vou pedir que vocês façam o exercício um da lista um, que eu, por acaso, eu tenho ele aqui, certo? Deixa eu colocar ele nesse modo aqui, ó, pra gente poder ver melhor. Então, ó, o exercício um da lista um é esse aqui, onde vocês vão fazer essas opções aqui, tá? Eu vou mandar ele pra vocês, obviamente sem respostas, né? Pra gente fazer junto. Vamos lá. Agora a gente vai ver um pouco de unidades de medida. Isso é uma coisa que a gente vai ver na física em todos os seus capítulos, tá? Seja na física um, 2, 3, qualquer coisa de física que você vai ver unidades de medida. Certo? Então vamos lá. Unidades de medida são as representações, né, dessas grandezas que a gente tem na física em diversas áreas, em diversos estados, no mundo inteiro a gente vai ter unidades de medida, certo? Só que unidades de medida podem ser diferentes dependendo de país para país. Por isso que a gente tem uma coisa que a gente chama Sistema Internacional de Unidades, a gente chama de FI, tá? O que significa? Quando você vai fazer, por exemplo, uma pesquisa científica, certo? Você vai elaborar um artigo científico, você, por exemplo, não pode utilizar a medida de libras para representar uma massa, né? Por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra, se eu não me engano, você não utiliza quilos, você utiliza libras, né? Você não pode utilizar libras porque não é uma medida do sistema internacional, certo? A gente tem que sempre utilizar quilos, centímetros, tá? Você não pode usar medidas de pés, milhas, nós, não, é sempre metros, quilos, segundos, não pode utilizar nenhuma outra medida para não utilizar, porque esse sistema internacional de unidades, por mais que não seja usual em vários países, ele é universal, certo? Todas as pessoas que forem ver esse tipo de estudo e tiverem um sistema internacional, eles vão saber do que se trata. Óbvio que existem casos e casos, né? Onde a gente vai ver que exercícios vão passar para vocês alguns cálculos que não estão no sistema internacional. Mas aí entra a parte da conversão que a gente vai ver aqui hoje, tá? Quanto equivale um ou outro, tá? A gente vai ver isso aqui. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui, tá? No caso, as unidades de medida de comprimento, tá? Então a gente tem aqui, sempre vamos tomar com base aqui, por exemplo, um metro, né? Que é a nossa medida que equivale a um, né? Então, quando equivale a um, o que eu estou fazendo? 10 elevado a zero, porque qualquer número elevado a zero é igual a um, certo? E aí eu vou sempre multiplicar por 10. Então, ó, metro vezes 10, metro vezes 100, metro vezes 1000, ou para esse lado, metro dividido por 10, metro dividido por 100, dividido por 1000, tá? E assim a gente vai. Então, por exemplo, ó, se eu pegar um metro e eu multiplicar por 10, eu vou ter o DAM, que se lê decâmetro, certo? 10 elevado a 1, 10. Se eu pegar o metro e multiplicar por 100, eu vou ter hectômetro, 10 elevado a 2, certo? Então, 100 vezes o metro, hectômetro. Se eu pegar o metro e multiplicar por 1000, que é 10 elevado a 3, certo? 10 ao cubo, eu vou ter quilômetro, certo? Que é o nosso km. Se eu pegar o 10 dividir. Não, se eu pegar um metro e dividir por 10, eu vou ter o decímetro, ou seja, 0,1 metro, né? 10 elevado a menos 1 é igual a 0,1. Se eu pegar um metro e dividir por 100, vou ter centímetro, 10 elevado a menos 2, 0,01. Metro dividido por 1000, milímetro, certo? 10 elevado a 10 a menos 3, né? Na verdade, 10 elevado a menos 3 vai dar 0,001. Aqui, se eu dividir o metro por 1 bilhão, eu vou ter micrômetro, certo? Se eu dividir por 1 bilhão, eu vou ter nanômetro. Se eu dividir por 1 trilhão, eu vou ter picômetro. A gente vai utilizar no máximo até milímetros, tá? Micrômetro a gente não vai utilizar muito,
Talvez quem for estudar a física mais a fundo utilize, mas a gente não vai utilizar. Nanômetro já entra na escala atômica, não vamos utilizar também. Picômetro já entra em partículas menores do que o átomo, não vamos utilizar também. Mas é só para questão de vocês saberem o que é cada coisa, tá? E aí, entre cada um desses aqui, né? Então a gente vai ter, por exemplo, você percebe que de milímetro para micrômetro ele dividiu por 1000, né? Ó, passou de -3 para -6. Mas eu vou ter décimo de milímetro, centésimo de milímetro, micrômetro, décimo de micrômetro, centésimo de micrômetro, nanômetro, décimo de nanômetro, centésimo de nanômetro, picômetro, e assim vai indo, certo? Tem uma medida que é menor que picômetro que chama de angstrom, mas aí é só física quântica mesmo, a gente não vai precisar nem entrar isso na nossa vida, eu acho, porque são muito, quem estuda muito fundo tem uns PhD em física, assim, que vê essa parte, tá? Mas vamos lá, continuando. Então temos aqui algumas medidas, né, que a gente que não são adotadas pelo sistema internacional, mas também representam dados quantitativos, né? Então, por exemplo, em unidades de comprimento, a gente tem o metro, né, que é o do sistema internacional, né? Então, qualquer país que você falar metros, eles vão entender o que significa. Só que aí existem países que, por exemplo, polegadas. Uma polegada ela vale 0,0254 metros, certo? Milhas. Uma milha equivale a 1609,34 metros. São 1609,34 metros. Jarda. Uma jarda equivale a 0,9144 metros. Um pé, 0,3048 metros. Uma milha náutica, 1852 metros. Certo? Então essas são algumas unidades de medida utilizadas e que você não necessariamente associa a metros, mas a gente tem uma relação, certo? E nos exercícios que a gente vai ter, eles vão ter muito, vão pedir muito para você converter, né, essas unidades de medida. Então, quanto equivale 50 polegadas em metros? Quanto equivale 10 jardas em metros? Então, vocês vão ter que fazer essas conversões e que na verdade é só multiplicar, né? Então, se, por exemplo, uma milha vale isso aqui, quanto que vale 50 milhas? É só você pegar esse valor e multiplicar por 50, entendeu? Não não são questões muito complicadas, tá? Então vamos lá. Em unidades de massa, tá? A gente vai ter a nosso sistema internacional, a grama, tá? Que é gramas, né? 100 gramas, 200 gramas, 1 quilograma. Só que temos outras unidades, por exemplo, a onça, onde uma onça equivale a 28,3495 gramas, certo? Uma libra, que equivale a 4,553,592 gramas. Um stone, que vale a 6.350 gramas, 29. E aqui outras unidades do sistema internacional que são muito utilizadas, como uma quilograma, que são 1.000 gramas, certo? Uma tonelada, que são 1 milhão de gramas, né? Então é 1 vezes 1 milhão de gramas, uma tonelada. Eu acho que a única unidade de medida onde a gente não vai adotar o vezes 10, que talvez vocês queiram saber, ou talvez não, mas eu vou falar de qualquer maneira, é a unidade de armazenamento de dados, que a gente chama de bits ou bytes, na verdade, só que tem uma diferença, tá? É, Quando a gente fala, por exemplo, em bit, né? Então, bit a gente vai ler B e T. A gente tem uma unidade de 1. E se a gente tem 1 megabit, por exemplo, né? A gente vai ter 1,0 vezes 10 a sexta bits. Certo? É comum a gente pensar isso, né? Vezes 1 milhão. Só que é um pouco diferente em unidade de armazenamento de dados, certo? É, a gente geralmente costuma pensar em byte, né? Então, byte, que é BY,
LTE ela é igual a 8 bits. Então 1 byte equivale a 8 bits. Só que quando a gente quer passar, por exemplo, de 1 byte para 1 kbyte, 1 kilobyte, certo? A gente não vai multiplicar por 1000. Ela é a única unidade onde a gente vai passar, por exemplo, a gente tem a unidade de kbyte. A gente vai. Isso equivale a 1024 bytes. Certo? 1024 bytes. Por que 1024 bytes? Porque quando a gente trabalha com sistemas de armazenamento de dados, certo? A gente está trabalhando com o que a gente chama de lógica binária, tá? Binária porque tem dois estados, positivo e negativo, ligado e desligado, zeros e uns, certo? Então, como a gente tem dois estados, a gente não consegue realizar múltiplos, né, que não estejam na potência de 2, certo? Então, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, a 4 e assim vai indo, certo? Então, é, a gente percebe que eles sempre vão andar em potências de 2, que é uma coisa que a gente pode ter uma aula explicativa sobre isso para quem gosta dessa parte de eletrônica. Por exemplo, você que é gamer e você quer montar seu computador gamer, tá? Você vai comprar lá suas memórias para o seu computador, suas me memórias RAMs. Por que que quando você vai comprar uma memória, eles pedem para você comprar ou só uma, ou comprar duas, ou comprar quatro, você nunca pode comprar três? Porque o sistema de armazenamento, como eu falei, funciona em potências de 2, de base 2. Então, se eu tenho uma memória, ele vai funcionar ok com uma memória, porque é 2 elevado a zero. 2 elevado a zero é igual a 1, certo? Com duas memórias vai funcionar ok também, porque é 2 elevado a 1 vai dar 2. Com 3 não vai funcionar, porque eu não tenho um número inteiro que eu elevo a 2, quer dizer, não tenho 2 elevado a algum número que vai dar 3. Então você vai estar descartando uma memória, entendeu? 2 ao quadrado é 4, com 4 memórias também funciona bem. Agora com 5, 6 e 7 memórias não funciona. 2 a terceira vai dar 8. 8 memórias, show de bola também, tá? Esse é um assunto um pouco mais complexo, a gente pode falar numa aula específica se vocês quiserem, tá? Mas é a única medida que se vocês verem, por exemplo, acho que é interessante a gente comentar que não é multiplicado por 1000, é um pouco mais diferente. Se quiser a gente pode entrar nessa questão de armazenamento de dados, eletrônica digital, é bem legal e não é difícil de compreender, tá? Bom, gente, vamos ver se tem mais uma coisa, eu acredito que não tenha. Sobre esse conteúdo que a gente passou de unidade de medida, precisa que vocês façam os exercícios 3 e 4 obrigatoriamente, tá? Óbvio que assim, obrigatoriamente não. Peço que vocês tentem dar prioridade para esses dois exercícios, tá? Eu vou mudar essa data, não é entrega 21/5, mas se vocês puderem entregar até a próxima aula, tá? Vai ser show de bola. E mas eu acho que é mais ou menos isso, tá? Se vocês tiveram alguma dúvida nesse momento, tá? Eu peço que vocês mandem as suas perguntas, me chamem no WhatsApp, que a gente vai tentar dar o melhor suporte pra vocês aí qualquer momento, tá? Caso vocês queiram que a gente faça algum plantão, alguma coisa durante a semana, domingo, né? Vocês falem também, a gente organiza. Eu só não garanto fazer a parte da tarde e noite, porque eu trabalho. Então, eu trabalho da meio-dia e meia até as 9 da noite. Mas após esse horário ou antes desse horário, a gente pode organizar alguma coisa sem problema, tá bom, gente? Bom, eu acho que foi mais isso. Qualquer dúvida vocês me contatem. Eu vou deixar disponível esses slides com a lista de exercícios, tá? E estou aqui para auxiliar vocês. Vejo vocês na próxima aula e a gente já começa a falar de física de verdade, tá? Eu começo com a física 1. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aula. Bons estudos. Um beijo do Orim e tchau.